Assim, boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como é bom estar na casa de Deus, louvando ao Senhor. E recebi esse convite do pastor Salles, se eu não me engano, acho que foi ontem que ele falou comigo, fez esse convite. E eu fico meio alheio, às vezes, às informações ali do grupo, muitas vezes eu não consigo acompanhar. E aí ele explicou a situação. Aí eu falei, não, pastor, pode contar comigo. Mas é interessante que o texto que o irmão Tim leu aqui para abrir esse culto, e eu gostaria de revê-los, porque Deus falou comigo hoje, através desse texto, falou comigo ontem também, através desse texto. Não vai ser o texto da minha mensagem. Faz mais ou menos 2 anos que eu não subo no púlpito para estar pregando, para estar transmitindo a palavra. Aconteceram muitas coisas nesse período na minha vida que fez com que eu me ausentasse, com que eu me afastasse. Então, quando o pastor Salles me fez o convite, eu fiquei meio receoso de aceitar, de estar aqui novamente, na frente, transmitindo a palavra para vocês, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E 2 anos, eu acho que eu desaprendi um pouco. E eu falei com o pastor Salles, pastor, tudo bem, eu aceito, eu compreendo a necessidade do irmão, eu aceito, mas eu estou meio receoso. Confessei para ele, vou confessar aqui para os irmãos, né? Porque os irmãos sabem das coisas que aconteceram na minha vida e do que aconteceu novamente na minha vida. E o que fez com que eu me ausentasse. E a gente já estava trabalhando, está voltando gradativamente na questão ministerial, na questão de estar ajudando o pastor Salles na transmissão dos cultos, só que aí estourou essa pandemia, o que fez com que todo mundo se ausentasse, né? Que todo mundo se afastasse. E eu nem nos cultos aqui estou conseguindo participar nesse período de pandemia, por causa de, não que os protocolos de segurança aqui sejam errados, mas eu não me enquadro num dos protocolos, porque normalmente domingo eu estou com a minha filha e um dos protocolos é não trazer criança, né? Então, eu acompanho os cultos pela internet, que estou acompanhando do mesmo jeito, né? E domingo passado eu consegui estar aqui presente junto com os irmãos, cultuando, e hoje eu estou aqui novamente, conseguindo estar cultuando junto com os irmãos. E eu falei com o pastor Salles, mas eu fico meio receoso. Porque eu não sei se todos lá vão querer que eu esteja ali na frente pregando, vão querer me ouvir pregar. Aí o pastor Salles me trouxe uma palavra de animação, não, Felipe, você pode ser usado por Deus. E é interessante que hoje o meu aplicativo da Bíblia me mandou um versículo. Normalmente eu nunca leio esses versículos que o aplicativo manda todo dia. Eu leio um ou outro, eu tenho meu plano de leitura da Bíblia, mas normalmente esses versículos diários que ele manda, muitas vezes eu não tenho tempo e acabo não lendo. Mas hoje o aplicativo me mandou um versículo que eu senti que eu li, e eu senti que era Deus falando comigo. E é o mesmo versículo que o irmão Elton leu aqui no início do culto, que eu gostaria de ler novamente para os irmãos, que diz em Gálatas capítulo 1, né? O verso de número 10, e Deus falou assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aí eu falei, caramba, nunca Deus respondeu algo para mim tão rápido e tão direto, né? Foi bem direto, né? Então eu falei, então Deus, vamos lá, né? Vamos lá para o que Deus tem para falar para nós nessa noite, né? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês. São 2 livros da Bíblia que eu gostaria de estar lendo. Um se encontra em Romanos, capítulo 11.
Romanos capítulo 11, verso 33 a 36. 33 a 36. Todos encontraram? Eu acho que está sendo projetado, né? Então, vou estar lendo aqui na minha versão, os irmãos acompanhem ou na Bíblia de vocês, ou no que está sendo projetado, que diz assim: ó profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E agora lá em Jó, capítulo 42, livro de Jó, capítulo 42, eu vou estar lendo também do verso de número 1 ao verso de número 6. Eu vou estar lendo, se os irmãos podem estar também acompanhando na Bíblia de vocês, ou na projeção, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos estar curvando nossas cabeças mais uma vez para estar orando. Senhor Deus, Senhor Pai, graças te damos, Deus, por essa noite. Agradecemos, Deus, por esse culto, Deus, que está sendo conduzido de louvor e agradecimento, Deus, e engrandecimento ao teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos recebidas nas suas mãos. Muito obrigado, Deus, porque a partir do momento que esse culto se iniciou, nós podemos já sentir a sua presença, Deus, a sua mensagem falando aos nossos corações, através dos testemunhos, dos versículos lidos, e através, Deus, dos hinos aqui cantados, Deus. Aceite o nosso louvor, Deus. Nesse momento, esteja me usando, Deus, como teu servo, Deus, como um vaso nas suas mãos, para estar transmitindo, Deus, aquilo que o Senhor queres, Deus. Que eu não venha falar de mim, que eu não venha falar de minhas ideias, mas que eu venha trazer a tua palavra, Deus, aquilo que o teu Santo Espírito quer que nós ouçamos, Deus. É tudo que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é Deus para você? Se uma pessoa perguntasse, chegasse até você e te perguntasse, quem é Deus? Você conhece a Deus? O que você responderia para essa pessoa? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Imagine um amigo seu se aproximando, um amigo de trabalho, ou uma pessoa na sua casa, chegada a você, chegasse para você e falasse assim, ó, fulano, Felipe, quem é Deus? Você conhece a Deus? Essa é a pergunta, meus irmãos, que eu venho me fazendo nesses últimos meses. Nós estamos há 7 meses, foi falado aqui no início do culto, né? Num período chamado período de pandemia, né? O período onde nós estamos isolados, confinados, em quarentena, para nos resguardarmos dessa doença, desse vírus que foi espalhado aí no mundo afora. Nesse período de pandemia, tem surgido muitas, podemos assim, reflexões, tem surgido, podemos assim dizer, muitos questionamentos, né? Eu acho que as pessoas têm ficado mais tempo para pensar em si, ou até mesmo para estudar e pensar em algumas coisas,
que tem se questionado muitas coisas e muitas vezes os seus valores. E nesse último tempo, embora eu não tenha tido tanto tempo assim de resguardo ou quarentena, porque minha profissão eu trabalhei todos os dias, eu também fiz essa reflexão comigo. Quem é Deus? O que Ele é? Ou como eu posso explicar Deus? Meus irmãos, se eu disser para você que eu tenho uma resposta na ponta da língua para dizer quem é Deus, eu vou estar mentindo, eu não sei. Eu não sei responder na ponta da língua, ou dar uma resposta assim plausível, ou uma resposta assim concreta de quem é de fato Deus. Eu paro para pensar, meus irmãos, na imensidão, no vasto conhecimento, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 11, né? Nós lemos aqui em Romanos, dizendo, quem conhece, quem foi o mestre de Deus? Oh, profundidade de conhecimento, coisa magnífica demais para a nossa compreensão. Como explicar esse Deus imenso? Nós podemos trazer respostas técnicas. Deus é o Criador do universo, dos céus, da terra. É o meu Criador, é o Criador de tudo. É o que mantém todo esse ecossistema, que mantém todo esse universo funcionando de forma perfeita. Deus é o ser todo-poderoso. Isso são respostas técnicas que nós podemos dar, e que nós muitas vezes acabamos dando quando alguém nos faz essa pergunta. E, meus irmãos, ao fazer esse questionamento e ao receber o convite do pastor Salles para estar aqui na frente pregando para os irmãos, eu não consegui trazer ou refletir em qualquer outro tipo de tema que não seja esse. E é interessante que, ao refletir sobre esse tema, eu posso dizer também, eu confesso para os irmãos também, que eu tive uma dificuldade muito grande. Eu posso dizer, tive porque eu estava tentando preparar, né? Agora que eu estou executando, né, no passado. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de preparar um esboço ou um sermão para estar pregando nessa noite. Eu não consegui colocar as minhas ideias ou as reflexões que Deus colocou na minha mente no papel. Às vezes acontece isso comigo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu não consegui colocar no papel ou fazer um esboço bonitinho, homileticamente, bonitinho, tecnicamente, seguindo as regras oratórias que a gente acaba aprendendo, né? Na minha mente está um embaralhado, podemos assim dizer, uma confusão de reflexões que eu vou tentar trazer aqui para os irmãos, para ver se os irmãos conseguem me acompanhar. Se ficar alguma dúvida nessa confusão de reflexões que eu estou tentando trazer aqui para os irmãos assistem o vídeo novamente, que vai estar aí no Facebook da igreja, novamente em casa, façam pergunta lá, ou me chamem no privado, que a gente tenta conversar sobre isso. Ou melhor, me chamem para um café, que eu vou, tá? Eu vou e a gente conversa. Eu gosto de café e gosto de conversar. E se o café ainda for acompanhado pelo pão do José e da Lucinha, melhor ainda, irmãos. Pão maravilhoso, hein? Fazendo propaganda aqui, hein? Ó, quem está ouvindo aí em casa, esse pão é nota 10. Encomendem o seu. Então, irmãos, não sei se também é o tempo que eu fiquei sem preparar algo assim correto, que isso trouxe dificuldade, mas na minha mente está uma confusão de reflexões que eu vou tentar explanar aqui para os irmãos. Quem é Deus? Não sei responder. O que é Deus? Também não sei responder. Eu acho, meus irmãos, parando para pensar um pouco nessa pergunta, eu responderia com uma outra pergunta. Eu não sei responder quem é Deus. Talvez de uma maneira que te agrade. Ou o que Ele é, de uma maneira que te agrade. Mas eu sei responder, meus irmãos, o que é Deus na minha vida. Ou quem Ele é na minha vida. E aí que eu quero que vocês parem para refletir, meus irmãos. Quem de fato é Deus na sua vida?
Existem muitas respostas para quem é Deus. Eu vejo muitos compartilhamentos em status, em redes sociais, pessoas compartilhando, mostrando uma paisagem bonita, um pôr do sol, ou um sol nascendo, um mar, né? E colocando assim, isso para mim é Deus. Ou uma paisagem de uma floresta, coloca isso que realmente é bonito, é algo que vislumbra, né, aquelas paisagens, e fala assim, isso para mim eu chamo de Deus. Já ouvi muitas pessoas compartilhando isso nos status. Mas, de fato, isso não é Deus, isso é criação de Deus. O que Deus é, meus irmãos, está muito acima da criação, está muito acima do universo. O que Deus é aquilo que Ele significa para você, é aquilo que Ele se manifesta para você. É interessante que na Bíblia, se vocês forem encontrar um único nome, como nós usamos assim para classificar Deus, vocês não vão encontrar, principalmente no Velho Testamento. É interessante que para o povo de Israel, eles usavam a expressão Deus para aquilo que eles estavam vivenciando no momento. Jeová Rafá, o Deus que cura, né? Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Aquela música do Kleber Lucas, né? Que vai falando, aquilo dali, ele vai dando atributos de Deus, e é assim que você encontra no Velho Testamento, quando se refere à pessoa de Deus. Você não vai encontrar simplesmente uma palavra assim, Deus. Você vai encontrar Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Shalom, o Deus da paz. E assim outros mais, né? Que os irmãos conhecem muito bem, né? E assim, Deus é na nossa vida. Nesses últimos anos, meus irmãos, posso assim classificar, pelo que Deus é na minha vida, eu posso dizer que eu me converti muito novo. Me converti ainda criança, fui criado na igreja, me converti criança e tive certeza da minha salvação quando me converti. Cresci nos caminhos do Senhor, fiz o seminário, entrei na escola teológica, fiz o seminário para aprender um pouco mais, assumi o ministério e poder assim dizer, caramba, eu sei pra caramba de Deus, sei pra caramba da palavra de Deus, sei tudo sobre Deus, não sei nada. E hoje, meus irmãos, nesse dia 20 de setembro de 2020, eu falo aqui para vocês, parece que eu estou aprendendo de Deus hoje. Parece que eu não sei nada sobre Deus. E Deus tem me ensinado nesses últimos meses aquilo de fato que Ele é. Aí eu fico olhando e falei, caramba, que ensinamento profundo Deus está querendo trazer para nós. Ou para mim, ou para a minha vida, através da manifestação dEle na minha vida. Eu às vezes olho para Deus e falo, às vezes conversando com Deus eu falo, caramba, parece que eu estou começando a te conhecer agora. Parece que o Senhor está se manifestando de uma forma nova para mim, e de fato Deus está se manifestando de forma nova. E Deus, ele se renova a cada dia, pois a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada dia. É interessante que esse texto aqui de Jó, que nós acabamos de ler no capítulo 42, ele é profundo. O Jó, ele continua dizendo o seguinte, olha, eu achava que te conhecia, eu conhecia você de ouvir falar, e Jó era conhecedor de Deus. Jó conhecia Deus. O próprio Deus diz que homem na terra temente igual a Jó não existia. Mas chega ali no final do livro aqui de Jó, Jó fala, caramba, eu não sabia nada sobre Deus. Hoje eu aprendi quem é Deus de fato, porque Deus se manifestou na vida dele de uma forma que nunca havia se manifestado. E quando Deus se manifesta na nossa vida dessa forma, meus irmãos, nós vamos ver que todo aquele conhecimento teórico que nós temos
como eu falei aqui, que aquela pronúncia que nós falamos da ponta da língua para explicar quem é Deus, aquilo tudo cai por terra, e você acaba tendo um novo significado para que Deus é na sua vida. É interessante, meus irmãos, que pensando nisso, eu faço essa pergunta de novo para você. Quem é Deus para você? Ou o que Ele é para você? O que você sabe sobre Deus? Quando você começa a descobrir o significado de Deus na sua vida, você vai percebendo que o seu relacionamento com Deus vai se tornando mais concreto. Ou podemos assim dizer, vai se tornando mais íntimo com Deus. Ou vai se tornando mais profundo. Jó, ele fala, meu relacionamento com Deus parecia que era raso. Agora não, meu relacionamento com Ele é profundo. É interessante, meus irmãos, que por um grande período da história da igreja, principalmente na Idade Média, Deus era retratado de uma forma categórica. Muitas vezes a gente cria rótulo para Deus. A gente fala, Deus é dessa forma, Ele é santo, Ele realmente é santo, porque a Bíblia diz que Ele é santo, mas nós criamos um rótulo para Deus, e muitas vezes podemos dizer que o padrão, criamos um padrão para dizer que Deus é aquilo dali, mas Deus é muito mais do que isso. Por um grande período da história da igreja, a igreja anunciava, prefigurava Deus como um ser severo, como um ser que ele está ali pronto para punir aquelas pessoas que o desobedecessem, pronto para castigar aquelas pessoas que andassem fora da linha. E muitas vezes as pessoas seguiam as ordenanças que a igreja assim prefigurava com medo do castigo divino. É interessante que Deus, muitas vezes você revela Deus através dos seus atos. E é interessante que tem um filme, não sei quantos irmãos já viram esse filme com Nicolas Cage, um filme antigo, chamado Caça às Bruxas, que é no período da Idade Média. Ele é um cavaleiro das cruzadas, aquele cavaleiro que eram considerados santos, e o filme começa assim, ele entrando numa guerra, e nisso tinha um bispo, um líder religioso, um padre, não sei, um líder religioso segurando uma cruz, e lendo aqueles textos do Velho Testamento, dizendo, o Senhor é o nosso juiz, nós temos que exterminar esses pecadores, Ele vai trazer a justiça sobre esses pecadores, e os cavaleiros indo lá, crentes que estavam lutando contra aquelas pessoas que eram desobedientes a Deus e exterminando todo mundo. E o início do filme assim mostrava ele entrando em várias guerras, num país, no outro país, exterminando os muçulmanos, exterminando pessoas que acreditavam em crenças diferentes. E assim vai mostrando várias guerras, e eles assim entrando na guerra, e o padre ali falando sempre a mesma coisa. Aí o Nicolas Cage, numa das guerras, ele questiona com seu parceiro e fala o seguinte, já reparou uma coisa? Para um Deus que se diz amor, para um Deus que é amoroso, ele tem muitos inimigos, né? Porque só tinha inimigos, só entrava em guerra, nós temos que exterminar os inimigos de Deus. Ele falou, então para um Deus que se diz amor, ele tem muitos inimigos. Ele tem muitos inimigos. Que Deus de amor é esse, né? Era a crença que eles acreditavam em Deus naquela forma. Mas eu digo uma coisa, o Deus que eu conheço, ou o Deus que se manifestou na minha vida, ou o Deus que tem se manifestado de uma forma significativa da minha vida, não tem nada a ver com isso. O Deus que se manifestou na minha vida é o Deus que, quando eu leio a Bíblia, eu vejo aquela passagem lá que quando atiraram para ele uma mulher adúltera, cheia de pecados, levando a vida errada, ele chega para essa mulher, todos esperando que Deus, personificado em Jesus Cristo, condenasse essa mulher. Eu vejo aquela imagem que eu gosto muito, que quando ilustra sobre essa passagem, que é Jesus Cristo estendendo a mão para levantar aquela mulher que haviam atirado
para ele, para apedrejá-la, né? E ele levantando aquela mulher e dizendo para aquela mulher, ó, vai e não peques mais. Cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém, né? Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Meu, já parou para pensar? Que Deus é esse, meus irmãos? Que chega para uma pessoa toda errada e fala, ó, vai em paz. E não peques mais. Ele não está sendo conizente com o erro da pessoa, muito pelo contrário, ele diz, ó, vai e não peques mais. Mas ele está ali dando a sua mão, uma chance, demonstrando amor para essa pessoa, se manifestando de forma amorosa para essa pessoa, dizendo o seguinte, ó, eu te amo do jeito que você é, e estou aqui do seu lado para você se consertar, para você se erguer, ó, toma minha mão, levanta, se coloca de pé. Esse é o Deus que tem se manifestado na minha vida, que tem se mostrado presente, que tem se revelado dessa forma para mim. E esse é o Deus que eu acredito também que tem se revelado na vida dos irmãos e quer se revelar na vida de vocês. É aquele Deus, meus irmãos, que não está interessado em ver os seus defeitos, mas quando olha para você, ele vê as suas qualidades, ele vê o seu potencial, e ele tenta exaltar, valorizar isso que você tem de melhor. Ele sabe que muitas vezes na caminhada você vai vacilar, ele sabe que muitas vezes na caminhada, muitas vezes você vai cair, vai cometer erros, mas ele está disposto a te ajudar em todos esses momentos. É interessante, meus irmãos, que Deus ele se revela de forma única e ímpar para cada pessoa. Talvez a maneira como ele se revela para mim não é a maneira como ele vai se revelar para o irmão. Ou talvez a maneira como ele se revelou para o irmão não é a maneira que ele vai se revelar para outro irmão. Cada um tem um jeito de receber a revelação de Deus, ou a manifestação de Deus na sua vida. Para cada pessoa ele se revela de uma forma. É interessante, meus irmãos, que Deus ele tem se revelado para mim de uma forma inusitada, e eu espero que ele não se revele para vocês dessa mesma forma. Mas ele tem se revelado para mim através de muitas provas, através de muitas dificuldades, através de muitas lutas, provas essas que há 8 anos eu estou passando. Há 8 anos estou nessa luta, e posso assim dizer, não estou na bonança, ainda estou na luta. Mas é através desses 8 anos de luta que Deus tem se manifestado para mim, tem mostrado para mim. E é interessante, quando eu acho que está chegando a bonança, aparece outra prova. Aparece outra prova. Quando eu começo a buscar estratégia, pronto, agora eu estou melhorando. Aí acontece outra coisa. E Deus está se revelando para mim dessa forma, está me moldando. Atitudes que eu tomava, podemos dizer assim, há 5 anos atrás, quando passava por uma dificuldade, não são as mesmas atitudes que eu tomo hoje. Porque eu adquiri experiência através disso. É interessante que a palavra de Deus diz que a glória de Deus se manifesta através das lutas. Eu não costumo dizer o seguinte para as pessoas, Deus está te fazendo passar por essa prova para que... eu acho que isso aí é o pior tipo de conselho, ou o pior tipo de fortalecimento que você dá para uma pessoa. Dizer o seguinte, é para que a sua vida seja um testemunho vivo para outras pessoas que passem por coisas semelhantes. É interessante que mês passado eu estava conversando, 2 meses atrás eu estava conversando com o pastor Salles sobre isso, e eu estava chorando muito, conversando com ele, e sobre algumas lutas que eu estava passando, e eu falei para o pastor Salles, pastor, é o seguinte... Se Deus está usando a minha vida para ser exemplo de luta para outra pessoa, superar as mesmas dificuldades que eu estou passando, eu já falei para Deus,
Por favor, eu não quero ser exemplo para ninguém, então tira isso de mim, que eu não quero isso aí para ninguém, não. Não quero servir de modelo para ninguém, não. Eu só quero ter paz. Mas Deus tem o seu jeito de agir na vida de cada um. E sabe o que impede? Meus irmãos, como eu falei, é uma confusão de reflexão que está na minha mente que eu estou jogando aqui para vocês. Eu espero que vocês consigam me acompanhar. E sabe o que impede Deus se revelar e se manifestar para você? Alguém aqui sabe me dizer o que te impede? Aí você vai falar, o pecado impede, sim, qualquer coisa da ação de Deus na sua vida. O pecado impede qualquer ação de Deus na sua vida. Mas até no pecado, Deus age na sua vida. Eu estou vivendo uma vida de pecado. Isso vai impedir muitas bênçãos de Deus na sua vida, mas Deus também vai se revelar aí. Talvez de uma forma mais severa, mas vai se revelar. Se você é filho dele, temente a ele, está disposto, com o coração aberto, Deus vai se revelar. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes nos impede de enxergarmos o verdadeiro significado de Deus, da pessoa de Deus na nossa vida, é a nossa falta de sinceridade conosco mesmo. Muitas vezes nós não somos sinceros com a gente mesmo. Nós tentamos enganar não as outras pessoas, mas a nós mesmos. É interessante que a palavra de Deus diz, lá, Jesus Cristo diz o seguinte, quando você for orar, vai lá no seu quarto em secreto, e ora em secreto, não precisa orar igual os publicanos e os fariseus faziam em público para aparecer para os outros, vai lá no seu quarto, ora em secreto, e Deus que vem em secreto vai ouvir a sua oração, até muito mais do que a deles. E eu quero dizer o seguinte, muitas vezes a gente no nosso quarto em secreto, só no nosso momento ali, eu sozinho ali no quarto, eu fico me enganando. Eu fico achando que estou escondendo alguma coisa de Deus e não estou. Ou quando você vai para o seu quarto em secreto, você se coloca lá de joelho e fala, Deus, é o seguinte, eu fiz isso aqui de errado. Ou é o seguinte, Deus, eu estou planejando fazer isso aqui, mas é errado. Quantos já fizeram isso? Não, mas muitas vezes nós chegamos no nosso quarto, eu falo, meus irmãos, porque muitas vezes eu sou assim também. A gente chega lá no quarto, se coloca de joelho e fala, e ora, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, como se estivesse orando aqui na igreja. Te agradeço pelas bênçãos recebidas. Não é isso que Deus quer no seu momento íntimo com Ele. O que Deus quer no seu momento íntimo com Ele é que você seja íntimo de Deus. Abra seu coração. Fala para Deus, Deus, a minha dificuldade é essa. Eu estou sendo tentado nessa área. Deus, eu estou frustrado com o Senhor. Mas é pecado. Ele sabe se você está ou não está frustrado com Ele. Então fala para Ele. Quantas vezes nesse período, nesses últimos meses, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu estou desapontado. E é interessante que quando eu oro com Deus, eu sento na cama e fico conversando como se Ele estivesse aqui na minha frente e Ele está na minha frente, como se estivesse assim conversando com uma outra pessoa. Muitas vezes eu faço isso no meu carro, no trajeto para o trabalho ou na volta para casa. Todo momento que eu estou sozinho, eu estou ali falando sozinho, mas não estou falando sozinho, eu estou falando com Deus. E eu falo dessa forma. E é interessante, meus irmãos, que quando eu passei por um período muito difícil nesses últimos meses, eu cheguei e falei assim para Deus, Deus, eu estou frustrado. Eu estou decepcionado. Porque dessa vez, Deus, eu tentei fazer o certo. Mas a coisa não deu certo. E Deus, eu estou frustrado, porque parece que muitas pessoas que não te temem têm uma vida feliz. E eu estou com a vida toda destruída. Fui sincero com Deus. É isso que Deus quer de nós, para Ele se manifestar na nossa vida. E não que você fique usando alguns jargões que nós usamos na frente das pessoas, dizendo, Deus, eu estou passando por isso, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não acha que pode todas as coisas naquele que fortalece, não fala isso para Deus. Fala para Deus, Deus, eu sei que a tua palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu quero acreditar nisso, mas no momento eu não estou sentindo isso. Porque Ele sabe o que passa no seu coração, então não adianta esconder. Seja sincero, irmãos.
Pelo menos quando você estiver com Deus. Aí sim você vai ver Deus se revelar na sua vida de uma forma tremenda, assim como Ele se revelou na vida de Jó. Se você está desanimado com alguma coisa da igreja, na igreja, Deus, eu não estou sentindo vontade de ir na igreja, por causa disso, disso. Fala para Deus. Deus, eu estou pensando em fazer uma coisa, mas é errado. Mas eu estou sendo tentado em fazer. Fala para Deus. Conversa com Deus, gente. Talvez seja isso que falte na nossa vida, na sua vida, para que você consiga responder essa pergunta: quem é Deus? Ou o que Ele é na sua vida. E como eu disse, Ele vai se revelar de uma forma única para você. A experiência que você tiver, não vai ser a mesma experiência que o seu irmão vai ter, ou que a pessoa do seu lado vai ter. É uma experiência única que você vai vivenciar, e muitas vezes você não vai nem compartilhar com outras pessoas, porque é uma coisa pessoal. Se eu for falar de tudo aquilo que eu vivenciei, que eu compartilhei, que Deus se revelou para mim, nós vamos ficar aqui a noite inteira e de repente não vai ser interessante para vocês, porque Deus vai se mostrar de forma diferente para você. Enquanto nós não aprendemos a fazer isso, meus irmãos, nós começamos a olhar para as coisas que acabam trazendo dificuldades de Deus se revelar na nossa vida. Nós estamos passando aí por um período difícil, que é esse período de pandemia, como nós falamos aqui no início. É um período onde muitas pessoas ficaram desempregadas, é um período onde muitas pessoas perderam entes queridos, familiares, amigos. É um período que está trazendo insegurança para muitas pessoas. Você sabe o que vai acontecer semana que vem? Ninguém sabe. É um período que desestabilizou o mundo inteiro. E muitas vezes nós ficamos olhando para esse período e falar: caramba, eu estava ali com a minha vida ali, toda controlada, e de repente estourou essa pandemia e descontrolou tudo. Como eu falei, eu fui passando por uma luta atrás da outra. E uma das lutas que eu passei foi um problema financeiro, que vem recorrendo na minha vida, né? E é interessante que eu arrumei uma estratégia para me livrar desse problema financeiro. E é interessante, pelo menos para me ajudar a superar esse problema financeiro. E aí eu falei: vou fazer Uber nos meus tempos vagos. E é interessante, meus irmãos, que aí quando eu fui lá para trocar minha CNH por aquela exerce atividade remunerada, eu descobri que a minha CNH estava bloqueada e eu não sabia. Aí tive que cumprir aqueles 8 meses. 8 meses lá, entreguei a minha CNH para o Detran, 8 meses, né? Aí o pessoal fala: mas você não é policial? Como é que tem a CNH bloqueada? Aí que encontraram, a gente passa por viatura aí, nesses radar aí, eles multam a gente do mesmo jeito. Aí a gente não descobre, não recorre e acaba perdendo do mesmo jeito. Então, acaba perdendo do mesmo jeito, irmãos. A gente não tem privilégio nenhum, pra falar a verdade. Aí, beleza. Aí fui lá, cumpri os 8 meses. Aí, beleza, 8 meses, cumpri. Aí descobri que a minha habilitação estava na iminência de ser cassada. Porque tem um bloqueio e depois tem a cassação. A cassação são 2 anos sem dirigir. Aí eu falei: não, agora eu tenho que correr atrás. Aí paguei caro lá, não tinha nem dinheiro. Peguei emprestado com a minha irmã, tal, paguei caro aí um despachante aí dessas empresas aí que diz que recupera a CNH, e fizeram lá a defesa. Consegui recuperar minha CNH. Aí eu falei: pronto, agora eu posso fazer Uber. Aí eu aluguei o carro para fazer Uber. Eu falei: caramba, legal. Uma rendinha extra, vou conseguir quitar minhas dívidas. Aí comecei, primeira semana, eu falei: poxa vida, aí comecei a botar no papel: se eu tiver um lucro assim, tal, eu consigo pagar tal coisa, tal. Eu falei: em um período de tantos meses eu vou conseguir estar bem, pelo menos nessa parte, livre de dívida. Na semana seguinte estourou a pandemia, ninguém pegava Uber. Aí eu falei: caramba, o que está acontecendo? Eu dava risada só. Eu já tinha passado por outras provas, né? Que isso aí para mim foi fichinha. Eu falei: é mais uma só. É mais uma. Eu dava risada à toa. Eu falei: caramba, eu tô dando risada. Tanto é que eu tô fazendo Uber até agora, conseguindo uns gatos pingados aí, mas pelo menos não tô a pé. Aí
Aí beleza, e assim Deus foi se manifestando através da minha vida, através dessas lutas. Ele foi suprindo minhas necessidades, foi mostrando, através das provas, aquele plano que Ele tinha para a minha vida. E sabe o que eu aprendi, meus irmãos? Na minha vida, que o momento da prova que Deus muitas vezes permite que você passe, é para você aprender uma palavrinha que eu aprendi alguns meses atrás. Nunca tinha ouvido essa palavra. E nunca ela falou tão forte na minha vida, que é a tal da ressignificação. Aprender a ressignificar. Nós temos que aprender a ressignificar a nossa dor. O segredo, meus irmãos, de você superar uma prova e uma dificuldade, está justamente nessa palavrinha, aprender a ressignificar a sua dor. Seja a dor da perda, seja a dor de algum problema que você esteja enfrentando. Aprenda a ressignificar. O que significa ressignificar? Criar algo novo, dar um novo significado a alguma coisa. É interessante que há 3 anos atrás, 3 anos não, há 2 anos, há 2 anos atrás, eu estava correndo atrás de um tratamento para minha filha, porque estava com suspeita de ser autista. A diretora da creche chegou e falou assim, nos chamou para conversar e falou, sua filha precisa de um tratamento especial, procura um médico especializado nessa área, para ver se ela é de fato ou não é. Levamos. Enquanto não tinha um diagnóstico fechado, eu ficava ali, ela não é. Ela não é. Ela não é, aí a mãe falava, não, eu acho que ela é, porque o comportamento dela é diferente, e eu ali, não, ela não é. Ela não é, ela não é, ela não é. Até o médico bateu o martelo, aí depois juntou todos os diagnósticos dela, aí o psiquiatra junto com o neurologista e falou assim, ela é autista. Para muitos pais, essa notícia é desesperadora. Tanto é que eles falam que o momento da notícia é o período de luto para alguns pais. Eu acho exagero dizer que é luto, porque luto para mim é perda, e você não perdeu o filho. Eu debato muito isso em algumas reuniões que eu vou. Luto é perda e você não perdeu ninguém. Muito pelo contrário, seu filho está vivo aí. E eu lembro quando eu recebi esse diagnóstico, foi difícil, não vou dizer que foi fácil, mas eu cheguei e falei para o médico, beleza, ela é autista, legal. E agora, o que eu tenho que fazer? Quais são os tratamentos, quais são as terapias, o que eu tenho que correr atrás para dar uma qualidade de vida melhor para ela? Aí ele foi apresentando algumas terapias e a gente tem corrido atrás dessas terapias para ela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tenho aprendido a ressignificar. Beleza, ela é autista, e agora? Vamos dar um novo propósito a isso. Vou ressignificar isso daí. Beleza, e agora? O que eu faço? Aonde eu corro atrás? Quais são as terapias? Qual é o colégio que eu tenho que pôr? O que eu tenho que fazer com ela em casa? Vai tomar remédio? Não vai? Aí começou a ser medicada. Foi o momento mais difícil da minha vida, foi quando eu tive que dar remédio para ela. Mas beleza, hoje eu já estou acostumado. Porque eu aprendi a ressignificar. E hoje eu vejo, meus irmãos, que o diagnóstico dela ser uma criança autista não causou dificuldade nenhuma para mim. Muito pelo contrário, meus irmãos, hoje eu sou grato por esse diagnóstico. Aí você pode falar, mas como você pode ser grato pela sua filha ser autista? Porque hoje eu entendo que o autismo não é doença. Me aprofundando no mundo autista, eu vejo que o autismo não é doença, o autismo é um transtorno. É uma pessoa diferente, que vive num mundo diferente, mas que é uma pessoa normal. A ciência não trata como doença. E é isso que muitas pessoas não compreendem. E eu ressignifiquei, eu falei, vou ajudar alguns pais. Aí eu comecei a ver lá no grupo lá de WhatsApp, que eu participo, de pais autistas, não tem um único pai, só tem eu de pai lá naquele grupo, só tem mães. Aí eu falei o seguinte, vou ajudar alguns pais. Eu comecei a perguntar lá no grupo, por que eu não tenho homens nesse grupo? Aí falou, porque os pais não querem participar. Os pais não aceitam um diagnóstico. O pai não acompanha. O pai, depois que descobriu que o filho é autista, abandonou a família. Aí começou a vir as reclamações das mães. Tal. Eu falei, caramba, isso é sério mesmo? É verdade isso? Eu estou vivendo num mundo meio louco?
Aí eu falei o seguinte, vou criar um canal no YouTube, isso aí foi uma das pessoas que deu ideia lá no grupo, falou para eu criar esse canal, e eu criei o canal no YouTube, e coloquei lá no YouTube, eu amo ser pai de uma criança autista. E coloquei lá a minha declaração, eu amo ser pai de uma criança autista. Porque uma criança autista tem me ensinado muito. Eu posso dizer que Deus se apresentou de uma forma mais viva na minha vida depois que a minha filha teve esse diagnóstico de ser uma criança autista. Por isso que eu falo, é meu anjo azul. Azul é o símbolo do autismo. Então ela é meu anjo azul. Eu tenho aprendido muito mais com ela, com o mundinho dela, do que ela comigo. E desde que eu criei esse canal, meus irmãos, pessoas têm me procurado, através de e-mails, deixando mensagem, me chamando, para ter um tipo de orientação de como ele pode lidar também com o filho dele. E eu falei, para você ver, ressignifiquei, não fiquei lamentando. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Nós passamos pela prova e ficamos lamentando, está muito difícil, a carga está pesada, porque eu só tomo chibatada, e a gente acaba não ressignificando, não vendo um novo propósito através desse momento que nós estamos passando. É interessante que a Bíblia, ela traz muitos exemplos de personagens que aprenderam a ressignificar a sua vida, e depois que elas ressignificaram a sua situação, o seu problema, a sua dor, Deus se manifestou de forma plena na vida delas. Nós citamos aqui Jó, mas eu gostaria de citar uma outra pessoa, que para mim é o marco do exemplo na Bíblia de ressignificação. Essa pessoa se chama José do Egito. Eu acho que não existe alguém que sofreu mais do que José do Egito. Jó sofreu muito, Jó sofreu a perda dos filhos, tudo, mas José do Egito também sofreu pra caramba, É que não existe assim, quem sofre mais, quem sofre menos, é mais a maneira como nós lidamos com o sofrimento. Cada um reage de uma forma diferente diante do sofrimento. Agora imagine José, ele tinha uma família rica, uma família boa, uma família grande, tinha seus irmãos, ele era amado pelo seu pai, era considerado o filho predileto, isso fez com que crescesse a inveja e o ciúme dos seus irmãos. E o que é que os seus irmãos fizeram? Tentaram matar ele, não conseguiram matar, o que é que fizeram? Venderam ele como escravo para o Egito. Agora imagina, meus irmãos, José sofreu a traição de seus irmãos, foi vendido, a rejeição de seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. Ele poderia chegar lá como escravo, ser o pior escravo de lá. Falar, caramba, eu tinha tudo do bom e do melhor, agora estou aqui. Mas não, ele ressignificou a sua dor. Ele não deu espaço para a sua dor, ele se entristeceu, porque se entristecer é normal, é humano. Mas ele não deu asas para a sua tristeza, ele ressignificou. Ele falou, o que eu posso fazer, como o novo propósito que eu posso dar nisso aqui, na minha vida? Tanto é que ele se destacou dentre os escravos que Potifar o colocou dentro de sua casa. Falou, não, vou te tirar aqui, do meio dos escravos, e você vai ficar na minha casa como mordomo. Tudo que tem aqui está sob a sua administração. E ali ele estava vivendo uma vida boa. Claro, sentindo a dor da rejeição, de ter sido vendido pelos seus irmãos, mas ele estava ali com um novo propósito, e estava fazendo tudo direitinho, até que a esposa desse camarada arma uma cilada para ele, e ele não cede à cilada dessa mulher, e ele é preso injustamente, é caluniado, é injustiçado, de ter sediado a esposa do seu senhor, e assim ele foi parado na prisão. E eu vou dizer assim, ele ter parado naquela época na prisão por um crime desse, eu vou dizer que foi livramento de Deus, porque o camarada era general lá do exército do Egito. Ele poderia ter matado José. Ele tinha todo o direito de matar José, ainda mais naquela época. Ainda mais naquela época, mas Deus ali estava cuidando de José. E fez com que ele não matasse José e sim prendesse José. Agora imagina, José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Aí de escravo virou prisioneiro por uma acusação falsa, injusta. Ele tinha tudo para ser o pior preso ali daquela cadeia.
poderia querer criar uma rebelião para fugir, porque ele estava ali injustamente. Nós não sabemos o quanto de tempo José ficou preso lá, mas eu acredito que ele ficou um bom tempo preso ali, até que ele conhece dois camaradas, e revela o sonho desses dois camaradas, do padeiro e do copeiro do rei. O copeiro do rei volta, mas se esquece de José. E depois, acho que de 2 anos, ele se lembra de José e fala para Faraó, tem um camarada lá na prisão que ele consegue revelar sonhos. Aí Faraó pega José, ele revela o sonho de Faraó, e ele se torna governador do Egito. Aí Deus começa a agir na dor de José. Aí Deus começa a agir na ressignificação do propósito de José. Aí Deus começa a se manifestar de uma forma para José que ele nunca havia se manifestado. Mas José, ele soube ressignificar a sua dor. Ele não ficou lamentando lá na prisão, me jogaram aqui injustamente, coitadinho de mim, peninha. Ele não deixou isso se tornar uma depressão na sua vida. E o fato de nós não aprendermos a ressignificar nossa dor, muitas vezes é o que nos leva à depressão. Porque você fica lamentando a sua dor, ao invés de você dar um novo propósito para a sua dor. É interessante que eu ouvi, e essa palavrinha ressignificação eu ouvi de uma psicóloga, e ela usou como exemplo a pessoa que fica paraplégico. Ela fala para a pessoa que fica paraplégico, você tem 2 maneiras de viver agora. Ou você vive, porque você está paraplégico, não tem outro jeito, você vai ficar preso à cadeira de roda para sempre. Ou você vive nessa situação, lamentando, torna ela a sua vida mais pesada, lamentando, chorando a sua perda, a sua deficiência, ou você ressignifica a sua vida e tenta viver uma vida plena daqui para frente. E aí a gente tem as histórias de superação aí das Paralimpíadas, né? Que são pessoas, atletas que aprenderam a ressignificar a sua vida. São ótimos exemplos de ressignificação, são essas pessoas, esses atletas da Paralimpíadas. Pessoas que foram mutiladas, foram acamadas, paradas numa cadeira de roda e de repente estão lá, superando, ganhando medalha de ouro, deram um novo significado, um novo propósito à sua dor, um novo significado à sua vida. E assim é na nossa vida também, meus irmãos. Nós temos que aprender a ressignificar a nossa dor. Deus, Ele quer te ensinar isso, mas para você ressignificar só depende de você. E é interessante que quando José já estava na plenitude da sua vida lá como governador do Egito, ele tinha tudo na mão para se vingar dos seus irmãos, porque seus irmãos se apareceram lá pedindo ajuda. Ele tinha tudo nas suas mãos para se vingar dos seus irmãos, e o que ele aprendeu? Ele perdoou. Ele falou para os seus irmãos, eu não sou Deus para punir vocês. Vocês me fizeram mal, mas Deus transformou o mal de vocês em bem. Quantos de nós, no lugar de José, não ia se vingar dos irmãos? Não ia querer fazer uma coisa até pior com os irmãos. E no início eu acredito que José foi tentado a fazer isso também. Ele chegou ali, prendeu os irmãos, fez umas coisas com os irmãos. Ele é humano, ele foi tentado. Mas ele não levou isso para frente. Ele aprendeu, gente, a perdoar. E quando nós aprendemos isso, meus irmãos, quando nós alcançamos essa plenitude na nossa vida de ressignificação, de abrirmos o nosso coração para perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, para aquelas pessoas que muitas vezes nos traz mal, nós aprendemos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, em ter gratidão em todos os momentos da nossa vida, inclusive pelos momentos difíceis. A palavra de Deus diz lá, o apóstolo Paulo falando, em todo o tempo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Em todo o tempo, seja no momento bom, ou seja no momento ruim. É interessante que em Filipenses, capítulo 4, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, já estou chegando ao final dessa mensagem. Filipenses capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 11,
o apóstolo Paulo, através desses versículos, ele traz o significado da palavra ressignificação. Ele diz assim, ó: não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Aí ele diz no verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante que esse verso de número 13, nós temos o costume de usar ele só de forma positiva, né? Ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, eu vou conseguir porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto que nós acabamos de ler, o significado desse verso é um contexto negativo. Ele fala, ó, tanto sei passar por momentos de fartura como de fome, de abundância como de necessidade. Só depois que ele diz isso tudo, ele fala, posso, no original ele diz da seguinte forma, mais literalmente, posso passar por tudo isso novamente, porque Deus me fortalece. Posso passar pela necessidade, porque Deus me fortalece. Posso passar pela perda, porque Deus me fortalece. Posso passar pela prova, pela luta, porque Deus me fortalece. Esse é o verdadeiro significado do verso de número 13. Você pode passar por tudo isso porque Deus te fortalece. E Deus te fortalecendo, você consegue aprender a ressignificar a sua dor de uma maneira mais clara, mais fácil e mais plena. Então, chego ao final dessa mensagem, meus irmãos, dessa reflexão, perguntando para você novamente, quem é Deus? Ou o que Ele é na sua vida? O que é Deus para você? Concluo minha reflexão lendo 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de número 11 a versos de número 13. 2 de 11 a 13. E é interessante, uma das maneiras como Deus, que o apóstolo Paulo caracteriza Deus, né? Ele diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Há uma condição, né? E se somos infiéis com Deus, Ele é infiel com a gente? A palavra de Deus diz, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, meus irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Existe um corinho, não vou estar cantando, mas vou estar lendo a letra desse corinho, um desses louvores novos que tem. Eu não sou muito fã dos louvores novos, não. Eu gosto mais dos antigos, por causa da letra. Eu sou muito crítico a letras, sabe? Mas esse aqui me fez chorar, quando eu ouvi lá em casa. Esse aqui me fez chorar. Eu vou estar lendo aqui, não vou estar cantando, porque senão vocês vão chorar, porque eu estou cantando. Mas eu vou estar lendo aqui para os irmãos, e eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos de vocês e pensassem na letra profunda e verdadeira que esse corinho traz. E Deus é isso tudo aqui, meus irmãos. A maneira como Deus se manifesta na sua vida, ou a maneira como você vê Deus, é a maneira como você vai louvá-lo, e a maneira como vai implicar em toda a sua adoração a Ele. Então, feche os seus olhos e ouçam a letra desse corinho que diz assim, ó, aquele corinho conhecido, Deus é Deus. Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar
pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e de mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se o curado for, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Aí isso aqui que é fantástico, irmãos. Ó, isso aqui que é fantástico. Essência da adoração. Eu não o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E é interessante que muitas vezes a gente busca a Deus pelo que Ele faz. Porque Ele pode curar, porque Ele pode suprir as suas necessidades, porque Ele pode te dar em abundância. Mas não, a gente deve o adorar, não pelo que Ele faz, mas devemos o adorar pelo que Ele é. E o que é Deus na sua vida? Amém, irmãos?